Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 13, quarta-feira, bora para nossa análise diária. Galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Filosofia Capital. Desde já, se inscrevam no canal e deixem um like. Pessoal, hoje o dia, né? As bolsas, os nossos índices, eles estão um pouquinho mais flat, né, galera? Nós até tivemos o indicador econômico, né? O PPI, que ele veio um pouco mais forte, né? Então ele veio um pouquinho mais forte. Eu achei um pouco mais interessante, mas não mexeu muito, né, na economia americana, tá? Então a gente viu aqui as bolsas, né? Algumas, por exemplo, a Ásia, a Europa, tá um pouco mais em alta, né? Ali o no Nikkei, aliás, 1,10, né? O euro também, euro Stock 50 um de alta também, o DAX 0,67, tá? VIX um pouco flat, né? Para alta. Isso aqui faz com que as nossas bolsas elas fiquem estão um pouquinho mais errôneas, né? Depois do mercado, a abertura do mercado americano, elas até ganharam um, um respiro, né? Principalmente o S&P 500 e o Nasdaq, tá? Setor de energia. Opa. O petróleo ele caiu, né? Ele até tendeu a ficar um pouquinho positivo, mas depois, né, da abertura do mercado americano ele caiu realmente, né, galera? E na questão de metais, galera, metais a gente vê ali o ouro flat na queda, né, 0,28 e a prata subindo 3 pontos, né? 2,90, tá? Minério de ferro ficou flat durante a manhã, né? Ficou um pouco positivo, um pouco negativo, tá? Dado isso, galera, bora para nossa análise aqui no nosso mini índice, né? Então, pessoal, o mini índice, né, a gente tem a abertura aqui, tá? E aqui saiu o dado, né? Vocês dá para ver que a gente tem um spike, né? PPI, né? Então a gente tem um pequeno spike aqui, isso aqui é o micro S&P, tá? Então a nossa bolsa ela já abriu aqui em cima do POC, né? O mini índice abriu sem gap em cima do POC e do ajuste, tá? O cenário era de queda, tá, galera? Então eu achei que ele ia abrir um pouco mais embaixo, né? Mas como ele abriu aqui, né? 0% basicamente, né? Então ele veio procurar logo em 6 minutos ele já procurou aqui o nosso 0,5%, né? Então aqui a gente já tem 0,5%. Ele fez essa movimentação, tá? Voltou aqui para renovar essa mínima, né? É bem interessante esse recuo aqui, né? Mas depois a gente teve a abertura do mercado, né? Então a abertura do mercado à vista, a abertura do mercado americano. Galera, abertura do mercado à vista, deixa eu mostrar para vocês aqui, né? Então a gente tem aqui, eu dividi aqui, né? Então a gente tem as nossas ações, aqui o micro S&P, o nosso VIX e os demais índices, né? Então a gente tem o índice financeiro, o índice do agro, BCIC, índice de consumo, ação de defesa, então todos esses índices eles estão aqui, né, galera? E de forma geral, que a gente pode ver aqui que eles deram uma barrigada, né, galera? Então a gente viu aqui, né, a abertura do mercado à vista, né? E aqui tava uma área bem vendedora, né, galera, onde o preço ele não se sustentava, tá? A gente tem um POC aqui no meio, a gente tem uma liquidez aqui no meio, né? E o preço não se sustentava, né? E caía logo. Então, nós tivemos aqui basicamente meia hora, né, do preço testando essa região do 182.400, 182.500, tá? Não conseguia passar. Ele ganhou esse momento, né, na abertura do mercado americano aqui, né? Então a gente viu que eles começaram a fazer, olha só, né? Então essa tendência de baixa aqui, né, nos ativos, olha só, né? Então esses instrumentos financeiros não conseguiram renovar, né, essa máxima e fizeram uma movimentação para queda, né? Então renovaram a mínima,
fizeram a barrigada, é justamente essa movimentação, né, que produziu o nosso mini índice buscando 1% de queda, tá? Depois ele meio que voltou, né? Essa movimentação também, né? Ela é arbitrada, né? Então olha só, o mini índice volta, tá? E aqui nós já podemos olhar também o nosso aqui o nosso mercado americano, né? Então olha só, né? O gringo ele até começou vendendo, né? A gente tem aqui o nosso EWZ, né? E aqui o BR Titãs, né? Abriu uma forte venda, né? E depois voltou tudo, né? E começou a trabalhar topos e fundos ascendentes. Isso aqui foi, no meu entendimento, muito puxado. Aqui a gente vê o nosso índice financeiro, né? Então deixa eu mostrar aqui. Nosso índice financeiro aqui em azul e as outras ações aqui do setor bancário e financeiro em azul também, né? Então essa movimentação aqui não deixou cair tanto o nosso Ibovespa, né? A gente viu aqui que a Vale ela tá mais ou menos que liderando, né? Essa movimentação e a Petro tá numa queda, né? Tá numa queda de quanto? De 1%, né? 1%, 1,2, 1,20, né? Então, basicamente, a gente viu aqui que o nosso mini índice ele fica assim meio lateral, galera, porque tá meio lateral aqui também, né? Então, olha só, se nós formos olhar o desenho aqui, né? Então, ações, né? Lado positivo aqui, né? Positivo e negativo, só que tá tendendo um pouquinho mais pro lado positivo, tá? Por mais que nós tenhamos agora 0,07, né? O nosso Ibovespa está 0,06 de alta. Ele está flat aqui, né, galera? Então, que é bem difícil de operar, tá? Bem difícil de operar. E aqui também os nossos índices financeiros, né? Alguns positivos, tá? Mas eu acho que a maioria negativo, né? E o nosso VIX aqui, né? Que seria o nosso índice do medo, ele está inclinando, né? Então ele faz essa movimentação, mas vem perdendo fundo. Que isso aqui faz com que a nossa bolsa ela faça um movimento, né, para alta, tá? Então ela faz um movimento para alta. Então basicamente é isso, o nosso mini índice é nada a se fazer, né? Ele chegou ali no POC, no ajuste de ontem, né? De onde ele saiu aqui, basicamente dos primeiros 2 minutos, né, de mercado. Então voltou, tá, essa aqui é uma resistência bem interessante, né, para trabalhar a venda. E o POC ele tá aqui, galera. O POC ele subiu, né? Então tracionou esse POC para cá para cima no 180, 182, 350, 360. Então a gente tem uma liquidez um pouco mais forte aqui, tá? Não devemos esquecer também do nosso juros, né, galera? Olha só, os juros, pessoal, os juros performou para alta logo na manhã, né? Logo no início do pregão. Então performou para alta, chegou quase 1%, né? Alguns vértices chegaram 0,70, 0,80. Depois sim, fizeram uma leve inclinada, né? Então eles inclinaram levemente. Isso aqui faz com que a nossa bolsa caia basicamente nessa primeira 2 horas de mercado, e depois ela comece a fazer um movimento contrário, né? Devolver parte da queda, né? Então os juros começou a arrefecer, está um pouquinho mais flat agora, mas trabalhando na alta. Isso aqui faz com que a nossa bolsa, né? Olha só, uma pequena guinada de para baixa, né? Isso aqui faz que o nosso mini índice ele possa aqui, né, romper, né? Pode ser que ele consiga romper, né? Mas vai vai depender se os nossos juros continuar com essa queda, né? Então, olha aqui, basicamente isso para o nosso mini índice, tá? Mini dólar, pessoal, mini dólar é o seguinte, a gente já começou, né, com players de mercado comprando, né, com muita força, tá, galera? Comprando realmente, tentando sair dessa região aqui, né, que ele ficou lateral aqui do nosso
925, 930 ou 910, né? 910, 915. Então, o dólar ele tentou pegar outras áreas, né? Aqui conseguiu testar o 950 e aqui tinha uma venda bem interessante, né? 950, inclusive aqui é onde nós temos a amplitude média diária e também a amplitude dessa segunda 1 hora, né? Então a gente tem a primeira 1 hora, né? A segunda 1 hora, né? E a terceira 1 hora de mercado. Então eu tenho esse indicador que ele vai trabalhando, tá? Nos dois últimos 20 pregões, né? Então ele dias corridos puxado. Então ele faz o cálculo dos 22, né? 22 pregões passado e ele faz o cálculo individual dessa primeira 1 hora, dessa segunda 1 hora e dessa terceira 1 hora. E aqui em cima também a amplitude média diária, né? Que ele faz o cálculo de 20 períodos. Então aqui tinha uma resistência bem interessante, que inclusive seria a terceira, né? Então aqui já está um pouco mais exaustivo, né, para o nosso dólar, porque a gente tem as nossas curvas gaussianas que são bem interessantes para o câmbio, né? Então primeira, né? Aqui ele trabalha bem, né? E aqui ele trabalha 60 pontos 63,33% do tempo, né? E depois aqui ele trabalha 15, se eu não me engano, aqui ele trabalha menos de 5% e aqui menos de 1%, tá? Então aqui seria uma venda de risco, né? Aqui seria uma venda já, uma exaustão de movimento, tá, galera? Então um pouquinho mais interessante. Mas foi o que ele fez, saiu basicamente do zero, né? Ganhou um certo momento, tracionou a liquidez aqui. A gente tem a primeira, deixa eu aumentar mais um pouco aqui. A gente tem aqui a nossa primeira Petax, né? Primeira Petax futura, né? Primeiro spot do dia. Segunda Petax futura, segundo spot do dia, né? E segunda taxa à vista. Terceira Petax futura, terceiro spot do dia, tá? E terceira taxa à vista. Petax futura final, né? E o spot final nosso D0. Então ele tá aqui, né, galera? Então a gente já sabe mais ou menos o que tem que ser feito, né? Para cá a gente tem uma possível venda, né? E aqui uma compra de risco, tá? Mas o dólar está um pouquinho mais lateral, só que para alta. Porque também o nosso real, né? O nosso real, segundo o nosso forex, né? Ele está perdendo, tá? Então as outras moedas, né? Principalmente as moedas mais fortes, né? Elas estão meio que, elas ficaram ganhadoras, né? O euro, a libra, o iene japonês, né? O franco suíço, tá? Então ficaram um pouco mais ganhadores, né? Então isso aqui faz com que o nosso dólar também ele fique um pouco, acompanhe, né? Essas outras moedas. E depois, né, a gente teve um enfraquecimento do dólar ali, né, no mais ou menos umas 10,50, 11,6, né? O dólar meio que se enfraqueceu perante o mundo. Isso aqui fez com que o nosso dólar também pegasse uma tendência de baixa, tá? Mas, né, a gente tem aqui POC de ontem, né? E também o nosso ajuste aqui, tá? Então ele saiu daqui, né? Não conseguiu nem retestar de novo, tá? Mas aqui tem, acho que aqui tem uma frequência, né? Então deixa eu só ver se realmente aqui tem uma frequência. 5 pontos numa frequência. Então dá para dizer que ele fez um teste aqui, né? Então ele fez a primeira Petax futura, né? Carregou essa liquidez, fez uma basicamente em cima da outra, né? Deixa eu até colocar aqui para nós o resultado dessa Petax. Nós erramos 2,5 pontos, que é a diferença dessa Petax, que é o estudo sugerido que ocorre meio-dia, para esta Petax, que é a Petax final, né? Então a gente não viu uma corrida tão interessante, né? No máximo a gente teve a distância de uma para outra de 7 pontos, né? Que é da Petax das 11 até a Petax do meio-dia. E
da primeira para a segunda a gente teve menos de 2 pontos, né, de diferença. Então isso aqui ajudou o dólar meio que a arrefecer, porque se colocasse uma Petax um pouco mais em alta aqui, né, perto do 48, 948, 950, aí o câmbio ele podia andar mais um pouco, né? Mas aqui já estava meio que dispendioso, né? Aqui a gente já tem uma certa venda, né? Então aqui já está muito sobrevendido, né? De forma bem cautelosa, né? Aqui a gente podia ter entrado uma venda aqui no 950, né? Que a gente tem opção de compra e de venda, né? Aí nós temos opções de compra e de venda nos movimentos mais fortes, que são no 900, né? 950, 5.000, né? Mas as mais fortes estão no bola a bola, né? Que é em 100 em 100, e as segundas mais fortes, que é em 50 e 50. E as terceiras, né, seria no 25 e 75, tá? Então eu explico isso aqui para vocês, né, galera, que é mais ou menos onde o institucional ele procura sair, né? Então, o dólar caminhou uns 0,50, né? Uns 25 pontos, eles colocam um pouco no bolso, né? Que inclusive o delta do dólar é de 24, 25 e 26 pontos, né? Então, quando ele sai, né, faz um movimento mais ou menos depois de uns 50%, né? Então 25, 26 pontos, o institucional ele tende a colocar um pouco no bolso, né? Enfim, é isso, né, galera? Então basicamente é isso, né? A gente viu aqui que ele nós temos a nossa média contratual que está aqui, né, e o POC, acho que ele está um pouquinho mais aqui acima, né, mas não está muito longe não. Então basicamente ele fechou a simetria também, né. Então galera, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham um bom resto de pregão, tá? Deixem um like, compartilhem com um amigo de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, escreva um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!